Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Muito boa tarde, valentes. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Graças a Deus, é um prazer estar aqui mais uma vez na nossa Hora dos Valentes. Eu e o Anderson, muito gratos aí por essa oportunidade, né? Você sabe muito bem, né, que quando começa bem, né, a tendência é de terminar melhor ainda, mas quando começa mal, a tendência é de terminar muito pior. Então nós já começamos nesse dia consagrando o nosso dia, nossa segunda-feira ao Senhor, porque o que pode acontecer de bom se não houver a bênção do Senhor, né? Então, sempre consagrando ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho. Então tudo isso é muito importante e nós estamos aqui nessa uma hora falando com você, homem, para que haja esse posicionamento. E é claro, todas as mulheres que também sempre prestigiam, né, apoiam e querem que seus maridos também se desenvolvam, cresçam. Isso é muito importante. Todos os dias nós termos essa boa ambição, né? Essa ambição de crescer, essa ambição de prosperar, de avançar, de ocupar o lugar que é nosso, né? Como o Anderson falou semana passada, né? Nós podemos não ocupar um lugar, mas esse lugar é nosso. Nós temos esse lugar, a gente pode abrir mão dele. É uma escolha, né? Mas nós temos que ocupar o nosso lugar no coração da nossa família, naquela empresa, ou seja, ocupar o nosso lugar de homens que fazem a diferença, né? E hoje a gente foi informado aqui que nós estamos fazendo o nosso programa 40, né? De número 40. Veja como é que o tempo passa, né? Olha só, mais 40 semanas já se passaram e, graças a Deus, estamos só começando, não é? Boa tarde a todos. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo. É isso aí, mais uns 5 programas chega na idade do Murilo. Aí a gente aí vai fazer uma comemoração aí, né? Vamos comer a moda brasileira. Olha, isso aí que você falou agora, primeiro, né, o crédito. Eu falei, na verdade, que ele falou do culto, né, de ocupar o seu lugar, né? Uma palavra, inclusive a bispa também trouxe essa semana, né? Também conhecido como... Hoje, né, ela falou de novo sobre isso, de cada um tem um seu lugar. Essa palavra, na verdade, a gente tem usado, eu particularmente, muito, né? Até porque muito ela falou comigo, né? E uma coisa que dá até um programa também é o que ele falou agora, né? A gente fala isso toda semana, mas não como ele falou agora há pouco. Quando você começa bem, vai terminar bem. Óbvio que não é só o começo que define uma coisa, né? Às vezes a gente fala, a gente explica o óbvio, porque sempre tem aquelas pessoas, né, que a gente tem uma dose extra, além do azeite, de amor, para explicar antes que a pessoa já lance aquelas dúvidas que não precisariam ser explicadas para adultos, né? Mas tem gente que, não, mas eu já comecei tal coisa e terminou mal. É porque você só começou, não deu manutenção, não permaneceu. Não, por exemplo, a virada do ano. É o culto de ontem, né? Inclusive, né? A ordem pessoa que até você começa coloca, bem, mas disciplina, ela não dá sequência, manutenção, né? Aquilo, né? Quantas pessoas têm uma crença, não é uma fé. A pessoa tem uma crença que ela vai... É assim, é um milagre que nem Deus opera. Porque assim, a pessoa, ela passa o ano na malandragem espiritual. Ela não foi, ela não honrou a Deus. Ela não estava, por exemplo, cada semana, aí entra a palavra religião, ela não estava religiosamente priorizando a Deus a cada semana. Ela não se sacrificou nos propósitos, o do calor, o do frio do meio do ano, aquele último propósito que é o mais corrido, né, que tem um monte de feriados e ela estava ali, não, eu vou buscar Deus. Mas ela acredita num milagre que nem Deus opera, porque ela pensa assim, não, eu fracassei, eu falhei, eu fui hedonista, eu fui egoísta, eu fui uma pessoa preguiçosa, eu não organizei meu tempo, eu fiquei dando ouvidos a quem não devia, eu me afastei de Deus, mas agora eu vou passar os últimos minutos desse ano
E os primeiros minutos do ano que vem na presença de Deus, eu vou consertar esse ano e o ano que vem ao mesmo tempo. E eu vou começar o ano na presença de Deus, vai ser tudo diferente. Tem gente que pensa assim, ela só vai naquela data. E se você tem dúvida do que eu estou falando, observa o dia 31. Quantas pessoas que você não viu na igreja o ano inteiro? Não estou falando, não é figura de linguagem, é literal. Tem gente que você não viu nenhum outro dia do ano, salvo as exceções, aquelas pessoas que tem várias que vão lá na Taquari, né? Que moram em outros estados. Às vezes vai de Santa Ceia, né? E algumas só vão na virada, né? Então elas estão alguns cultos, 2, 3 cultos antes da virada, mas é gente que mora em outro estado, que se organizou durante o ano para ir à virada, para ir na vigília do Ano Novo, né? Mas não estou falando dessas, eu estou falando daquelas que têm acesso à igreja toda semana. Gente que mora na mesma cidade, na mesma região, ou que está ali, por exemplo, a uma viagem curta de distância, né? Que dá para estar na igreja, pelo menos na ceia, vamos dizer assim, pelo menos. Aí a pessoa vai, ela começa. E ela não, o resto do ano ela não vai, não faz um propósito de fé, porque o nome já diz, um propósito de fé com Deus. E aí ela só vai de novo na igreja, justamente pelo ano dela, na tentativa de consertar o ano de novo, na virada. E ela não vê que isso não funciona. O negócio de começar, só começar. Então, eu abri isso tudo para dizer, não é só o começo, mas quando você começa certo, você já tem uma grande possibilidade de ir muito bem. E por que ele disse isso? Porque segunda-feira é um dia que a gente começa já acordando já, né, na madrugada. A gente acorda de noite, na verdade, na segunda. Não é nem na madrugada, né? Se fosse na Bíblia, ia ser o quê? A terceira vigília, né? A gente acorda na terceira vigília, né? Porque a gente acorda 2 da manhã, né? E isso, a na terceira vigília. É 3 da manhã, né? A terceira então, é a meia-noite, né? É a última que é acho que é meia-noite às 3. É da meia-noite às 3. Então, a gente acorda, e ele tá falando por quê? É tudo por conta do espiritual. Ninguém tá acordando. Não que seria um problema para pegar um voo, para trabalhar. Mas é a maneira da gente dizer para Deus, olha, o Senhor vem em primeiro lugar. Se fosse para a gente acorda também de madrugada, vai precisar, às vezes, né? Por conta de trabalhos aqui. E não é nem trabalhos espirituais, né? Às vezes trabalho, só trabalho. Você tem um filho na escola, tem uma coisa, você vai acordar mais cedo. Mas a gente acorda para Deus primeiro. Então, quantas coisas na vida, eu lembro que essas 2 últimas semanas, no finalzinho dos cultos, do último culto que eu faço na semana, eu falei, ó, Deus está insistindo num assunto que algumas pessoas têm que recuar, que elas andaram errado, que elas tomaram decisões erradas. E tem gente que precisa, a essa altura, pegar agora essa mensagem e tomar essa decisão. A atitude assim, ó, eu comecei errado nisso. Eu comecei tal coisa errada e passei quase um ano inteiro. É hora de eu recuar e começar algo ainda esse ano certo. Começar no espiritual. O propósito da mudança, eu estava vendo aí, eu não lembro que celular que eu peguei aí, né, que eu não fico na rede social, eu peguei algum celular e eu lembrei na hora, né, não que eu tinha esquecido, mas a gente aqui ainda não estava batendo nisso, né, no propósito da mudança, mas eu não lembro de agora que eu peguei o celular de alguém aí que eu vi lá, faltam tantos dias, 14 dias, né, para o propósito da mudança, eu falei, olha, tal, já estão batendo, né, propósito da mudança, tal. Tem gente que tem que começar o propósito da mudança da vida hoje. Não é dia 1º de dezembro. É começar hoje. Esses últimos 45 dias que você tem do ano, incluindo hoje ainda, porque hoje ainda é dia, hoje ainda tem horas ainda. Ou seja, se tem um culto ainda que dá para participar hoje. Começar agora já, ó, comecei isso errado, comecei tal coisa errado. Inclusive investimento. Quantas pessoas que esse ano foi o ano que mais investiu na carne? E não é nem tô falando de uma carne boa, uma picanha da vida, eu tô falando na carne, no pecado. Tem gente que esse ano assinou todas as plataformas de streaming. Tem gente que comprou coisas esse ano que foi só para satisfação e tá mais insatisfeito do que nunca. Tem gente que investiu em viagens na ideia de prazer e foi só briga, contenda. Por quê? Porque esse investimento tirou do principal. Tirou de Deus, tirou da família, daquele investimento que era necessário na família. Porque não é, Murilo? A gente tem que saber também, como homem, o que é prioridade na vida da gente para fazer em cada área. E o dinheiro não pode nunca ficar de fora.
Exatamente. Tem gente que às vezes está saindo, está gastando com prazer, com aquelas ideias, né, de não, porque a vida é agora, né? Aí você pode escrever embaixo, Visa, né? Então, porque a vida é agora, lá, né? Porque não, porque eu tenho só uma vida, a tua vida é eterna. Exatamente. E o melhor da vida você não vai conseguir comer, você não vai conseguir sentir na pele, você não vai conseguir experimentar. Aqui não. O melhor da vida está no céu nos esperando. Não é por isso que você vai deixar de viver, mas a prioridade tem que ser a sua vida com Deus. Exatamente. Até, pessoal, tem uma passagem aqui em Eclesiastes 10:18 que diz assim, ó: por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, né, mãos preguiçosas, a casa tem goteiras, né? Então, às vezes, vamos lá para a nossa casa espiritual e para a nossa casa família, física, né? A nossa família, o vida, casamento, né? Exatamente. Será que essa casa aí não está tendo uma preguiça para lidar com as coisas? Será que não está tendo um monte de goteiras nessa casa? Será que a sua família não está em sofrimento, né? Porque, apesar da gente ter aqui, ó, várias mulheres, né? E que Deus abençoe todas elas, né? Porque a gente vê, né, Anderson, uma busca com uma intensidade bem maior das mulheres por esse crescimento, por esse avanço, pela família, né? Inclusive, a gente tem que mudar essa história. Eu falo a gente, não nós aqui, que a gente está fazendo a nossa parte. Você tem que nos ajudar a mudar uma marca de que a iniciativa é das mulheres. A iniciativa espiritual da sua casa é das mulheres. A iniciativa espiritual de, por exemplo, mulher é mais quebrantada, inclusive, com dinheiro para Deus. E a gente tá falando aqui com homens, ó, a hora dos valentes, né? Então aqui, ó, tem um monte de pessoas aqui, ó, que se eu for falar aqui, ó, tem um monte de homens aqui que ó, vários, a maioria participa do trabalho dos 300 valentes, né? Mas quantos desses que não estão investindo? É o que ele acabou de falar. Às vezes, quem tem sido mais espiritual aí nessa casa, tem lutado para fechar as goteirinhas, é a sua esposa. Não tem sido você, homem. Não tem sido você que tem puxado a fila, não tem feito seu culto doméstico, né? Às vezes você vê lá a sua esposa orando com os seus filhos, né? Você vê a sua esposa chamando para oração. Tá errado isso. Porque Deus, presta atenção, vai para o princípio, vai para Gênesis. Deus falou com o homem. Deus deu direções para o homem. Entendeu? Então, Deus está falando conosco. Deus está falando para um posicionamento do homem. O homem foi lá e deveria ter conduzido a casa dele, a Eva. Não sido conduzido, né? E não pela sido mulher, conduzido, né? ó, ela veio e me deu e eu comi. Não, ele tinha recebido. Tanto que a cobrança sobre ele foi maior. Por quê? Porque ele foi colocado por cabeça. Então agora você perdeu isso e agora a sua luta, ó, vai ter espinho, não tinha espinho antes. Agora você vai lutar, vai plantar, vai se esforçar, vai cansar, vai machucar as mãos e o seu resultado vai ser pouco. Por quê? Porque Deus, ele colocou tudo à nossa disposição. Mas aí as pessoas vão lá e se envolvem com uma série de coisas. Então, às vezes o cara tá envolvido com o trabalho, às vezes não está numa fase boa no casamento e ele está agindo só pela emoção, ao invés de ele agir pela fé e lutar por essa família, né? E consertar as coisas, né? Porque é o que a gente já falou aqui várias vezes. O homem tem que ter o papel desse equilíbrio, né? Desse lado mais racional. Que a mulher, por mais espiritual e que ela busque essa sabedoria, é um ser mais emocional, né? Então, se nós agirmos da mesma maneira com emocionalismo, a gente não vai dar a resposta certa. Porque pessoas que vivem pela emoção, que dão respostas na emoção, elas vão dar respostas na carne. Porque é aí que está o problema. Quando a gente não se torna a pessoa mais espiritual dessa casa, quando tiver uma briga, por exemplo, você vai dar com a resposta carnal. Você vai responder querendo ofender, querendo machucar. Vai querer disputar quem fala mais alto, quem dá a última palavra. Isso é o que estraga, onde machuca mais, onde deixa marca, onde as crianças estão vendo tudo, entendeu? Por que tantas pessoas, tantos filhos de crente têm virado ateus e têm partido para outras práticas, né? Tem ido para o homossexualismo, tem ido para as drogas, tem ido para tudo aquilo que repele
aquela fé que ele viu na casa dele, porque eles não gostam, eles rejeitam aquele tipo de vida, porque eles veem uma falsidade, eles não querem aquele tipo de vida, eles veem uma coisa na igreja e veem uma coisa em casa, vai para a igreja, todo mundo santo, vai voltando para casa, todo mundo brigando. Então, ó, quando eu tiver uma oportunidade, eu nunca mais quero pisar numa igreja, eu nunca mais quero saber de Deus, eu nunca mais quero saber disso, pelo amor de Deus, isso daí é de louco, isso daí é coisa de gente falsa, ou seja, vai criando uma série de traumas e situações que a criança que se torna jovem, aquilo vai criando uma ira contra ele, aí ele se revolta contra o pai, e aí, obviamente, ele acaba se revoltando contra Deus. É onde nós vemos essa destruição na sociedade, porque os homens saíram do seu lugar de cabeça e toda a sociedade tem sofrido. Então, ó, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. Então, ó, a família tá sendo prejudicada, ó, o telhado está envergando, ó, tá quase desabando, né? Quantas pessoas, quantos crentes que a gente infelizmente vê, aqui a gente vê bastante nos Estados Unidos, porque assim como você, a gente quando estava fora, estava no Brasil, tem a mesma imagem que talvez você tenha das pessoas daqui. Ah, porque o pessoal aqui está nos Estados Unidos e todo mundo vai numa igreja, está todo mundo com a vida ganha. Pelo contrário, meu amigo, o que a gente mais tem visto aqui é um tipo de cristianismo que o brasileiro está 10 mil vezes melhor. Aqui, ó, o brasileiro no Brasil, quer dizer, né? Aqui é um povo... o brasileiro daqui está pior do que o americano daqui. É isso, Porque aqui que a gente vê? A gente vê americano, infelizmente, morno, aquela vidinha. Brasileiro deslumbrado, carnal, vai em igreja por causa de status, para ficar postando no Instagram. E quem que a gente vê mais quebrantado? Os hispanos, os latinos, né? É um povo mais sofrido, é um povo que está aqui há muito mais tempo que os brasileiros, então é um povo que está num quebrantamento, né? Já saiu esse deslumbramento, né? De Estados Unidos, essas coisas e tal, e a gente vê o brasileiro desse jeito. Brasileiros que não se posicionam, que mentem, que são os piores exemplos, infelizmente. É uma mudança cultural brutal que é necessário ser feita aqui. Você falou um negócio aí, deixa eu até contar uma experiência que eu vivi. Era para eu ter falado disso em outro programa. Você falou, né? A gente não combina a pauta aqui, né? Até não, porque quem tem a pauta aí, é o Murilo, você né? Tem anotado aí, a pauta próximo item, falar de religião. Eu vou igual o pessoal... eu tô vendo aqui, mostra o seu celular. Eu vou igual o pessoal lá, pegava ali a traseira do ônibus antigamente, na minha época de garoto. O pé lá, né? Subia ali, né? E aí vai. Ele falou isso aí, olha que coisa interessante, né? Sem a gente conversar, a gente nunca conversou esse assunto especificamente. Teve uma apresentação na escola da Linda, né? Não sei se teve lá na sua, que foi a apresentação da cultura hispânica, né? Teve a semana, né? O mês, aliás, o mês da herança hispana, né? Sim. Que aqui na Flórida né? Todas as línguas, todos os países que falam espanhol têm presença muito forte aqui, tanto que aqui na região que a gente está, a igreja está em Kissimmee, aqui todo mundo em volta fala espanhol, pouca gente fala inglês, né? Se você fala espanhol, você fala o idioma daqui. E aí, na escola dela, né, a presença hispana é muito forte. Mas na região, então eles comemoraram, aí teve o dia da apresentação. Como é que é essa apresentação? Cada classe entrou com uma bandeira de um país que eles vieram. Isso, mas a classe, não as crianças específicas, entendeu? Então, por exemplo, a Linda entrou com a bandeira de Porto Rico, porque a classe dela representou Porto Rico. Mas aí, dentro de tudo isso, a gente que é cristão, inclusive eu estou dentro da igreja, né? Eu estou do lado litúrgico da igreja, funcionamento e tal. Uma coisa me chamou a atenção nessa apresentação. Legal, as bandeiras nas músicas e tal, né? Aquela coisa que a gente imagina. Isso é o que você imagina, aquelas músicas mesmo, né? Tal. Bem animada. Salsa, aquele povo. Aí alegre, né? Os pais você via gritando quando chamava o nome dos países. Né? Eles, Porto Rico, El Salvador, tal, aquela coisa, né? Todos, né? Desde lá do Uruguai até aqui o México. Aí, alguns menininhos, quando entravam,
que estavam ali caracterizados, eles entravam com terno. E eu observei muito isso. O que seria isso? Porque os meninos que entravam de terno, eu automaticamente, quando vi, olhava para os pais e via a postura. Só tinha ternos que eram crentes. Olha. Tá entendendo? Porque um menino não tem terno. Sim. Menino nessa idade, 12, de 11 para baixo, né? Que até a quinta série é a escola. E todos que eu vi de terninho, aquele terninho mesmo crente, sabe? Aquele terninho de tipo assembleia, assim, né? Sei. Que é aquele terninho do menininho que você vê que deve ou ir no louvor, ou foi no casamento, né? De alguma coisa assim. E eu percebia que eles eram crentes, porque o conjunto, os pais, você via a vestimenta dos pais, então já dá, porque aqui vamos dizer assim, aquilo que as muchachas aqui, né, as hispanas, você percebe também quando ela é crente e quando ela não é, né? É bem claro aqui, é bem assim, nítidos, você não fica com dúvida nenhuma, aqui é crente, aqui não é crente. Então aí você olhava assim, que você viu o pai, aquela coisa com o celular quase que invadindo a transmissão. E eu sei alguns ali que já são brasileiros, né? E eu identificava os meninos crentes. Todos eles hispanos. E os hispanos aqui... Aí por que eu tô falando isso? Porque eu percebi aqui que a parte moral de família aqui, realmente eles são mais quentes na fé do que os americanos. É uma discrepância que é perceptível. Aí você falou isso, eu falei, olha, é verdade, eu também vi isso. Os crentes americanos sem a gente são combinar, mornos. eu vi eles... Os crentes brasileiros são deslumbrados. E materialistas, os materialistas demais. É um deslumbrado. Infelizmente é aquilo que a gente sempre fala, pessoal. A cultura do Brasil, do brasileiro, é uma cultura de falta de paternidade. Então a gente vê uma falta de identidade. Então, infelizmente, precisa quebrar isso. Por isso que a gente precisa da sua ajuda também, em todos os aspectos, para ir quebrando esse paradigma. A gente não é pior do que ninguém e nem melhor do que ninguém. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Mas o cara, no Brasil, ele se acha... o cara chega aqui, ele se acha o pior, né? Ele tá abaixo de todo mundo. Aí, para ele se superar, ele tem que ter uma casca. Tem gente que não tá aqui uma semana, o cara já ostenta a bandeira americana para ver se ele faz parte, algum favorecimento, agora eu vou ter um pertencimento aqui de um grupo superior, né? E vai comprar coisa que não deve, não é o momento. Aí ele tenta compensar uma falta de identidade com uma casca. Onde começa a gastar sem razão, querer postar, né, o que não deveria. Aí quem tá fora acha que tá arrebentando, mas na verdade tá arrebentado. Tá arrebentado. Tá arrebentado. E tá arrebentando também. E tá se arrebentando. Dele, da esposa, tá acabando com tudo. Dele, né, é o que a gente tá falando aqui, ó. O telhado vai envergando e a casa vai enchendo de goteira, porque vem com uma mentalidade, porque é aquela coisa, né? Saiu do Egito, mas o Egito não saiu da pessoa. Ela saiu da escravidão, mas a mente continua escrava. Então ela continua aqui com aquela falta de identidade, com aquela mente escrava, querendo ostentar, querendo ser uma pessoa, querendo muitas vezes prejudicar o irmão. É uma coisa que a gente escuta aqui. De 10, a gente escutou de 10 brasileiros, a gente escuta de 10. Cuidado com brasileiro, fica longe de brasileiro. E dos latinos a gente não ouve falar isso. Não. A gente vê que eles são parceiros, eles são unidos, eles um apoiam o outro. E aqui, infelizmente, a gente mesmo aqui já teve experiência negativa com brasileiro. Teve positiva também? Tem. Teve também. Mas todos eles falam a mesma coisa, ó. Fique esperto, cuidado, porque infelizmente um tentando passar a perna no outro, um tentando prejudicar o outro. É uma insegurança. É uma insegurança, né? É uma bobagem. Teve uma vez que um cara descobriu que eu tinha feito um negócio com outra pessoa, ele já fechou comigo, já não fez, como se eu tivesse um relacionamento, um pacto. Só faço negócio com você. Uma vez que eu conversei com você, agora só comigo, né? Assim, eu sou seu exclusivo, né? Claro, e você cobra o que você quer, você faz o jeito que você quer. É uma sensação de posse, né? É isso aí. Uma sensação de posse. Quase cheguei nele, falei, espera aí, você está me sufocando. Tô brincando, né? Igual o Jontas às vezes tinha essas situações, né? Que era sufocado, né? Então, às vezes, a pessoa, ela se fecha por conta de bobagem, essa falta de identidade.
ela não é o homem que deveria ser, ela não é o provedor que deveria ser, ela não é a cabeça que deveria ser. Aí depois alguma coisa acontece, perde o lugar, a mulher passa na frente, a mulher ganha mais, o filho fica rebelde, aí a minha vida acabou. Ao invés de buscar a Deus, aí o cara tira o pé, ele desanima, onde a gente vê esses caras egoístas aí que abandonam a família, que desanima, que dá o pior exemplo para os filhos. Aí os filhos se revoltam, aí pega ódio, o filho fica revoltado, a menina fica lá carente, aí começa a se envolver com um monte de rapazes. Ou seja, quando o homem sai do seu lugar, começa a ter uma tragédia atrás da outra, pessoal. Que é um abismo, né? Que chama outro abismo, né? O homem, você colocou tudo. Quando um homem sai do lugar, não fica um lugar vazio. Fica um abismo. Fica um abismo. Na família dele fica um abismo. Tanto que todos nós aqui, a gente tem alguma lembrança, alguma memória de que o nosso pai nos marcou muito. Sim. Para o bem É. e para o mal, principalmente. Assim, ó, ninguém tem dificuldade se eu falar assim, ó, vou estalar o dedo aqui, ó, conta até 10. Fala coisas que você foi marcado pelo seu pai. Fala alguma memória. Vai travar os comentários aqui, ó. Vai falar. Opa, isso aqui meu pai, isso aqui meu pai. Que é quem não ocupa o lugar, porque o homem, ele pode até achar que não, ele pode não querer ter esse peso. Que tem homem que é tão covarde que ele, não, eu não queria ter esse peso. Não existe eu quero ou não quero, existe você tem. É um fato. Não é uma opinião nossa aqui, não é uma coisa que a gente agora, a gente pensa e quer que você aceite. Não é uma opinião imposta. Esse é o fato. Tanto que a gente é marcado por isso. E aí, como disse bem o Murilo, cabe a gente assumir a verdadeira identidade de, peraí, quem é o meu pai? É Deus. Porque o que ele falou, você vê isso aí das mínimas coisas. Desde a questão de aparece um político, aí, não, esse cara vai salvar. Não, agora vai. Não, agora vai. Agora a minha vida vai mudar. Agora porque vai o dar tudo fulano de tal vai resolver, né? É igual a Organizações Tabajara, né? Seus problemas acabaram, né? Isso aí. Agora tudo vai ser diferente, né? Ou seja, ele depende de uma pessoa. Sendo que cada um precisa de uma pessoa. Cada um precisa de várias pessoas, na verdade, né? Mas a pessoa coloca a esperança dela, em vez de botar em Jesus, então se é para botar em um, bota em Deus, bota em Jesus, né? Pede ajuda do Espírito Santo, mas não. É sempre assim. A gente vê no nosso país exatamente o que eu acabei de falar. A falta de paternidade. Cada hora que aparece um pai, o povo vai lá e agarra. Não, agora vai ser meu pai. Ele vai resolver. Se aparecer um pai estrangeiro, então, aí fica melhor agora ainda. O pai fica mais chique ainda, né? Mas não é verdade, não, que a gente vê aqui? Então. Os caras saem de lá com um pai que não funcionou, aí vem para um pai daqui, agora né? Um pai gringo, aí fica melhor aí ainda a coisa não dá certo, que é o que você pregou ontem. Aí quando não dá certo, porque a pessoa não fez a parte dela, a culpa agora é do meu pai, que foi o que você falou ontem, sem dar nome, ó, lembra, né? Aí não, porque é o fulano é isso, o fulano tá fazendo isso agora. Você vê que muita gente que atribuiu a alguém a salvação, e não a salvação da alma, mas a salvação, o enriquecimento, a mudança, né? Resolver todos os problemas. Aí não resolve, algumas situações ficam complicadas, a culpa é do fulano, entendeu? A culpa é de tal pessoa. Por quê? Falta essa... Peraí, eu tenho Deus. É o Davi, né? A gente vê isso no Davi, né? O Davi não tinha esse apoio todo. O Davi não tinha apoio do pai, muito menos dos irmãos, de ninguém. Por isso que ele tinha aquela fome, aquela sede por Deus, aquela raiva, inclusive, né? Quem que é esse sujeito para ofender, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Porque assim, esse é o nosso povo, é o povo de Deus, Israel é o povo de Deus. Quem que é esse cara? Ele ficou revoltado, porque o que fala na Bíblia, né? Que eles ficavam lá amaldiçoando, invocando os deuses dele, né, e ofendendo Deus. Pilhando, né? Mesmo, né? Pilhando, os caras estavam numa covardia, e o povo covarde, eles, né? Vamos ver até onde eles aguentam. E ele pegava toda essa revolta, né? Peraí, ele está ofendendo Deus, não pode ser. Por quê? Porque Deus foi o pai dele, porque o pai dele, nitidamente na Bíblia, não dava essa importância, os irmãos desprezavam, ou seja, ele não era o filhinho do papai igual o José da vida, né? Ele não foi bem cuidado, bem tratado igual o Daniel. Né? O Davi era um isoladão, era um improvável, como a gente diria, né? É um improvável. Então, ó, ele fala, excluído, literalmente você vem excluído, contra né? mim com esse monte de arsenal. Eu vou contra você
no nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, esse é o meu pai. É dele que vem minha força, é dele que vem a minha identidade. Então isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte. Quando a gente se posiciona, a gente faz como diz na palavra, né? Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, né? Então aquele homem que ele está impulsionando aqueles filhos para coisas grandes, para uma vida poderosa, dando identidade, dando força, mostrando, ó, meu filho, você pode, ó, minha filha, você pode, você é forte, você é inteligente, você é capaz, você vai fazer muito mais do que eu vou fazer um dia na minha vida, você vai ser melhor do que eu, você é mais inteligente, e a gente tem que dar oportunidade, tem que incentivar. Não adianta encher de declaração e deixa a criança lá num tablet o dia inteiro. Né? Não bota ela para ler alguma coisa, não dou condição para fazer um curso, uma atividade física, não estimulo ela a ter uma ambição na vida, ó, você vai chegar em tal resultado, você vai alcançar tal situação. Não, a gente tem que dar condição, ó, como flecha, ó, a gente está levantando essa pessoa, então a gente levanta, a gente apoia, a gente dá condição, né? Compra o que precisa, encaminha para aquilo que é necessário, ensina o que precisa ser ensinado, ou seja, nós estamos o tempo todo estimulando, mas o que a gente vê? Não, isso daí é a mãe que tem que fazer, não, é a escola que tem que fazer, não, a psicóloga que tem que fazer, não, e você, o que você tem que fazer? Qual é a sua função nessa situação aí? Qual a sua função de tornar seus filhos melhores do que você? Qual a situação de você deixar seus filhos melhor que o seu pai deixou você? Porque com certeza, o que ele acabou de falar, com certeza se contar até 10 aqui, todo mundo vai ter uma experiência boa e uma ruim para falar do pai. Muitas vezes do pai é pior, né? Com a mãe às vezes até tem situações muito melhores, muito mais coisas boas para falar de uma mãe, às vezes do que do pai. Às vezes o pai vai falar que era ignorante, era agressivo, não era participativo, não dizia que amava, não ia numa reunião de escola, não brincava, era muito nervoso, falava pesado, era muito, né, estourado, ou seja, cada um provavelmente vai ter alguma situação negativa para falar. E às vezes você foi marcado e você está perpetuando esse mesmo padrão. Você está marcando o seu filho, marcando a sua filha, para seguir o mesmo padrão. Às vezes algo que vem aí de 1, 2, 3 gerações, você está colaborando para ir para a 4ª, para a 5ª geração. Então, isso daí é algo que, para corrigir, é igual a gente vê na palavra, uma geração que não ensinou os feitos do Senhor para aquela geração, o que o Josué e os juízes lutaram para tentar recuperar e não conseguiram plenamente. Porque uma geração que você estraga, você leva umas 3, 4 para recuperar e olhe lá. Existe, né? A gente prega isso, tem o culto, esse culto, ele de tempo em tempo ele volta. Não existe vácuo no mundo espiritual. Que ele pregou ontem de novo, né? É um assunto que inclusive sempre ele fala, o Murilo, o cérebro das nossas crianças estão derretendo nas telas. Está derretido já. Né? Se você não pegar agora, e isso é uma coisa que a gente está falando literalmente, tá? Não o cérebro derreter, mas se você não pegar seus filhos agora, para eles aprenderem algo manual, pegar, tocar, sabe? Sair de ambientes fechados, né? Fechados, cobertos, protegidos, encarpetados, plastificados, escuros. Você vai ter gastos, você vai ter problemas com a saúde do seu filho quando ele for um adulto. Imunidade, o primeiro, né? Sabe aquela história que criança cai, come terra, machuca, rala joelho, bate osso, bate cabeça, tal, né? Esses dias eu até tava olhando, né? Eu tava olhando assim pro joelho da Linda e eu tava pensando, né? Nossa, que coisa, né? O quê? Tá escurinho de ralado? Tá escurinho, tinha umas 2 cicatrizes ali, tava olhando, falei, nossa, né, menina, né? Põe saia, né? Puxa vida, né? Podia não ter, né, aquelas marcas ali, tava pensando, né? Que menina, né? Eu sei que menina tem essa parte, né? Aí eu tava pensando assim, eu creio que foi Deus que chegou e fez assim, né, ó. Tá! Rapaz, se ela tem marca é porque ela tá vivendo, brincando, caiu, ralou mesmo. O joelho tá meio encardidinho mesmo, a verdade é essa, né? Já é morena aí e tal, quem tem a tendência, porque ralou, tava brincando, tava pulando ali na cama elástica, né? Às vezes cai, né? Tudo. Aí eu pensei assim, graças a Deus. Obrigado, Jesus, é verdade. Aí, olha como que Deus, né? Tem coisa comigo aí imediata.
Isso aconteceu no sábado. Eu tava pensando, vendo uma cena ali e pensando. Aí ontem, eu tava esperando a Iana aqui, depois termina ali, ela foi organizar. Falei, filha, vamos ali no... Tem um lugar aqui, a gente foi ver um negócio, que é pra lá, né? A gente tem que ir, não dá pra ir, né? Caminho de casa. Falei, vamos aproveitar que a sua mãe ainda vai demorar um pouco. Fui lá, né? Na volta, a gente passou, aí um menino e uma menina passando, né? Devia ter uns 15 anos ali, os dois. Passei. De verdade, eu e ela, eu cheguei a diminuir o carro pra... Eu parei e falei, filha, será que aquilo ali é de verdade? Será que é... E eu passei bem pertinho mesmo. Já assistiu o filme Cocoon? Não. Aquele extraterrestre, um branquinho? Não. Pô, Não sei, assim, sem exagero. 2 pessoas, mas a cor das pessoas era um branco tão pálido. É, né? Tão pálido. É fácil saber. Tipo aquele do vampiro, sabe? Aquele filme do fácil vampiro. saber. Você Eu falei assim, você vê que olha são os ali, caras, filha. no caso dos homens, né? É fácil saber quem tá nesse nível. Todos têm o mesmo jeito, eles são bem corcundos, Isso, um cabelo pescoço bem, assim, né? bem grande, Isso. preto, descabelado, Preto, E a menina também cabelo e bem preto. barba pra fazer e muito branco. Esse é o perfil, aquele cara que não toma banho. Que não faz outra coisa. Fica lá num videogame, dentro de um quarto, na frente do computador. Esse é o jeito. É mais gordinho, barbudo, cabeludo despenteado e muito branco. E roupa meio larga, meio... largadão sem, de tudo. sem nenhuma vaidade, Sem né? Aquela zero, coisa, né? menos um, na verdade. Aí na hora eu pensei, me veio assim, lembra da cicatriz? Nossa, Aí, que ó. horror. É isso aí, ó, tá rápido, hein, Jontas? É isso aí. É por aí. Eu nunca vi esse trem, Por que aí. horror. Isso daí dá pesadelo. Isso aí entrou na esteira do ET, do daí filme do ET. é dos anos 80, deve ser. Não, isso daí. não, anos 90 aí. Hã? 85. Que ano que é? Ô, Não, louco, os Jontas, filmes pra mim lançamento que era- do Anderson é até o Rambo 3, porque, pelo amor de Deus. por aí. Então, mas não, a cor era quase isso. Não vou Sei, falar que era sei. isso, mas na Bota hora... uma barba aqui, um cabelo despenteado, é o cara. É, mais preto, né? Cabelo Então, bem preto. sempre Mas era preto. muito... Tanto que assim, me chocou Não ver vê a a luz cor da do pessoa. dia, E né? aqui é um lugar que tem bastante sol. Um pouquinho que você anda já... Pra ver que Você ele vê não que a sai de gente, casa. a né? gente tá corado aqui, você pode pensar, puxa vida, passaram o fim de semana na praia. Às vezes você sai ali, ó, dá uma volta rodeando e ungindo a igreja, igual quando teve o jejum ali, você já pega uma cor assim É. e na hora me vê ali, ó, tá vendo? Ó o joelho ralado, ó a cor já, né, tal. Quer dizer, tá vivendo. E você que é pai, que puxa pra isso. Porque não é a mãe já tem tanta ocupação também, né? É o pai que tem que ser mais exatamente. ativo. Filha, vamos brincar, compra uma bola. Eu moro em apartamento. Cara, vai pra rua, desce lá pro condomínio a quadra. Vai pra alguma... Praça tem em todo lugar no Brasil. Campo, campinho, né? Arruma um lugar lá na rua. Não é pra você jogar profissionalmente. Não é pra ir pra um ginásio. Pega lá, vai ensinar, né? Dá um saque. Coloca 2 chinelos, sabe? 2 usa a chinelos cabeça, ali. pô. Não, mas homem, na minha época a gente jogava Sim, golzinho com o golzinho chinelo. é o chinelo Colocava Raider. 2 chinelos ali, ó, vamos jogar golzinho, vamos fazer uma rebatida, pega, né, vai ensinar teu filho a fazer um estilingue, né, claro, aí tô falando, você já tem que ter um outro lugar, não vai jogar pedra na janela dos outros, né, coisa manual, sabe, sai da tela, mas não tem como você falar pra criança, sai dessa tela, se você já fala assim pra ele, olha aqui, ó, ó. Ei, menino, sai dessa tela vai aí. brincar, ó. menino, vai Ei, brincar. menino, sai dessa tela aí, ó. E o pai tá onde? Sim. Na tela. Tem que puxar. E não inventa Tem que puxar. mentira de eu tô trabalhando daqui. Então trabalha na hora que você tem que trabalhar. Fica com teus filhos. Né? Seja menino, seja menina. Vai ensinar alguma coisa. Compra um joguinho aí, ó. Vai jogar com teus filhos. Sabe, vai andar, dá uma volta no quarteirão, faz uma caminhada, porque isso é uma coisa também. Por que a gente vê hoje tanto cristão morno? Porque algum endemoniado falou, fora da pandemia, que buscar Deus virtualmente é a mesma coisa. E quantas crianças e jovens que quando você fala, vamos para a igreja, não, vamos dentro de casa vamos aqui, mesmo. é tudo preguiça. É por aí. Aí Fica essa na pessoa, zoninha quando de tiver que fazer conforto, alguma né? coisa, fazer uma força, né? E tudo você vai gerando. É saúde, é imunidade, é força física. E força é saúde. Você não tem força, por que o Caleb ele fala com aquela propriedade? Eu estou tão forte quanto há 45 anos atrás. Por quê? Ele tinha saúde. E você pode ter dinheiro.
Você pode estar no melhor lugar do mundo, sem saúde, o que, que você faz? Meus queridos, eu quero dar aqui o boa tarde que eu não dei depois, viu? Tem um monte de gente aqui. Muito boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença, pela participação. Eu queria já aproveitar que você desse aqui o like e dissesse aqui de onde que você está falando, né? Não dá nem para falar todo mundo aqui, senão eu vou acabar fazendo injustiça, né? A Mariana que eu já vi aqui, né? Minha moreninha. Mas os demais aqui tem vários valentes e várias mulheres fortes e corajosas aqui que estão aqui buscando esse crescimento, né? E é o que a gente estava falando. Tudo é um padrão. Esses dias, Anderson, a Mariana me falou, a Maria me falou de um colega que estava na escola e levou escondido um celular, né? E estava lá querendo mostrar para os outros meninos, lá mexendo no celular. E era um menino que nitidamente ele já é endemoniado, oprimido, né? Ele falou que ele tinha uma super olheira. Então, olheira por quê? Fica muito tempo em tela, dorme tarde, dorme mal e assiste o que não deve, né? Porque deixou acesso, tá com acesso, ele vai ver pornografia. Esse tipo aí, ó, é aquele que a gente tá falando aqui que o cérebro dele já derreteu. Ele não vai ter capacidade de concentração de já sentar, era. de estudar uma matemática, de ler um livro. Ele não tem, é impossível. Esse daí, infelizmente, se não tiver um milagre e uma determinação muito grande aí de o pai acordar para a vida, a mãe também, esse menino com 25, 30 anos, não há esperança para a vida dele. Ele vai ter terminado a escola, ele não vai ter bolsa de estudos aqui para fazer um esporte, uma faculdade, uma bolsa, porque ele não é esportista. Ele não vai ter nota, porque ele não estuda, ele não faz nada. Vai ser uma pessoa que vai ter algum tipo de emprego aí que não é o que o pai dele, a mãe dele sonharia para ele. Mas qual é o investimento que está sendo feito? Né? Tá deixando, ó, o que o Anderson está falando, ó, veio de lá, puxar, vamos para fora, vamos pegar uma bicicleta, vamos andar um pouco. Não. Eu tô ocupado, eu tô trabalhando, eu tô na minha, fica na sua. É bom, ó, tá bom, ó, ele tá dentro de casa, tá protegido. Mal sabe ele, né, que tá tendo acesso ao mundo aí, ó, e tudo de errado, né? Então, é aquilo que a gente tem que analisar. Se os seus filhos seguirem o seu padrão, você é a referência dele. Você pode ser a tampa dele. Você pode mostrar, ó, você vai até aqui, ó, porque meu pai é até aqui. Se meu pai, que é o máximo, que é o meu herói, que é o cara assim mais top que eu conheço, só chegou até nisso, então o que sobra para mim, né? Se eles reproduzirem o seu padrão, tá tudo certo? Vamos abrir um parêntese aqui, vamos abrir um parêntese. Se seguir o padrão público e o oculto seu, tudo bem? Seu marido que você quer, vamos lá. Se você tem filhas, se sua filha tiver um marido igual você, com a mãe dela, tá tudo bem? Você vai ficar feliz, como ele vai falar com ela, é o jeito que você fala, você vai ficar feliz em saber como ele trata a sua filha, né? Porque quando é com menino, já não é legal, mas quando o pai que tem menina, aí a gente começa a pensar melhor na vida, né? Porque uma coisa é o homem, né? Geralmente, né, não vai ter aquele sofrimento que uma mulher às vezes tem com um homem, né? Porque você acredita que o homem é o que protege, né? É o que protege. E a mulher é que é protegida, né? Então quem vai proteger sua filha depois que ela estiver com outro homem? A mulher, ela tem uma capacidade de causar a vida do homem um belo do inferno, né? Quando ela não tem sabedoria. Mas o homem, ele é aquela coisa que ele vai ofendendo, ele vai magoando, né? Porque tem esse ponto, né? Às vezes a mulher fala algumas coisas que a gente, beleza, não liga algumas coisas. Mas para a mulher vai ferindo. Então você imagina se ela tem se essa filha tem um pai, um marido que parece o pai, que ofende a mãe. Vamos pegar esse ponto aqui e ajudar alguns homens. Ó, você viu o que ele falou aqui agora? Se tivesse como, não tem como no ao vivo, né? Você voltar só um pouquinho, ficar até atrasado. Mas olha o que ele falou. Se o Jonathan botar aquele efeito lá, dá para voltar. Isso aqui que ele falou aqui. Tem, Jonas? Se atualizar a página, dá até para voltar uns 2 minutos. Isso, então, se quiser voltar um pouquinho que ele falou, mas eu não preciso voltar, eu vou te falar. Ele falou, às vezes o homem fala uma coisa, tal, seu vai... amigo Joseval. Isso, aposentou, né? Ixi, faz tempo.
ele falou o seguinte, às vezes o homem vai falando alguma coisa, vai fazendo alguma coisa que vai ofendendo, vai magoando a mulher. Isso é coisa de mulher. Não cabe homem, em momento nenhum, falar assim, não, porque você foi falando tal coisa, porque há tanto tempo você falou, até hoje eu tô, sabe, chateado com aquilo, eu tô ofendido. O homem é o seguinte, o homem não pode durar. Jesus já disse, basta cada dia o seu mal. Tá, minha mulher falou isso, me usou tal coisa, comparando, tal. Tá bom, ela falou, doeu. É igual aquela história, gelol, bateu, doeu, passou gelol, passou, acabou, chega. Não, mas eu... Cara, você é a última instância da sua casa. Você é o STF da sua casa. Se você é o fragilizado dessa casa, é um problema. Acabou, né? tá tudo perdido. Não tem... Ah, mas eu fiquei chateado. Então, se cure. Você tem que se curar, você tem que recuperar a sua estima, a sua vaidade, o seu bom orgulho, que a gente tem que ter o bom orgulho. Qual que é o bom orgulho do homem? Eu sou o homem dessa casa, quer dizer, eu tenho que segurar as pontas aqui. E como é que o cara consegue isso? Se levantando e tendo uma atitude. Vai cuidar do seu corpo, vai fazer uma atividade física, vai estudar, vai ganhar mais dinheiro, vai ser o mais espiritual da sua casa. Ou seja, é o que a gente já falou várias vezes aqui, ó. Mulheres, crianças e cachorros, eles são amados só por existir. De graça. De graça. Homem, ele só vai ser amado por ter o que oferecer. Então, você transmite segurança para essa família? Então você vai ser respeitado. Você é o provedor dessa família? Então você vai ser respeitado. Você é o mais espiritual dessa casa, o mais equilibrado, tá? Tá uma coisa confusa aí, a mulher tá estressada, você entra na pilha, você acalma, chama o pessoal para orar. Aí que você conquista território, aí que você ocupa o seu lugar de cabeça. O que ele quer dizer com isso? Vamos aqui destrinchar, né? Sensatez. Homem não pode falar demais. Porque tem homem que ele fala demais, ele dá opinião em tudo, ele fala mal dos outros, homem não pode reclamar. Eu já vi homem, isso é terrível, viu, pessoal? Às vezes a mulher quer desabafar e o cara vai lá, isso é uma coisa ridícula que você só atrapalha, inclusive, viu? Que ele vai lá e pilha um pouco mais. A mulher tá reclamando de alguém, então, porque o fulano falou isso, mas eu acho que ele falou, aí ó, tá vendo? Você vai fazer isso, ó, olha o que estão fazendo com você. Sabe, botando uma pilha pro negócio piorar, em vez de falar, esquece isso, vamos focar na nossa vida e tal. Olha a diferença, você tá levando de perder tempo com equilíbrio, isso. você tá levando paz para aquele coração e não pilhando mais. Isso é a atitude de um sem noção. Também num culto chamado de jogar água e não gasolina no fogo que já está aceso, né? O homem não foi feito para isso. O homem é o cara que ele é a última instância. Tua mulher veio falar, tá bom, ó, vamos fazer o seguinte, vamos orar por essa família aí, vamos abençoar, glória a Deus. Glória a Deus. Aí se a tua mulher te falar assim, glória a Deus, por quê? Porque nós estamos numa outra... Você queria estar do lado de lá. Outro nível. Olha que maravilha, a gente consegue ver que tá errado, né? Mas, ó, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus cuide. Né? Eu lembro de uma pessoa lá em São Paulo, uma vez um casal que veio falar para mim de um outro casal que viu, que como pode e tal, sabe? Uma situação difícil até de você sair dela, né? Falei, ó, não, isso é fofoca, tá? A pessoa não é fofoca não, é porque a pessoa tá aí na igreja, tal, né? Aí a pessoa tinha dado um testemunho há um tempo, tal, a pessoa como pode, tal. Falei, tá errado a postura de vocês. Vocês deviam ter falado com o casal. Aí eles falaram assim, mas a gente falou. Falei, e aí? E o casal não aceitou, o casal depois não passou a não falar mais conosco, tal, né? Eu falei assim, sinto muito, né? Mas assim, não há o que fazer. Se vocês já falaram, né? Aí a pessoa falou assim, não, mas então, o senhor podia falar assim. Eu falei, eu também já falei. Não aí dessa situação específica, mas em outro tempo. Já falei com os dois, né? Mas não cabe o que eu falei pro casal. Mas já falei com o casal também. Aí eles, então, tal. Eu falei, ó, veja pelo bom lado. Vocês já não pensaram assim? Já, não, mas ó, a gente já pegou a palavra. Eu falei, então, ó que bênção. Ó, vocês já conseguem olhar para alguém, como você falou ontem no culto, né? Se olhar às vezes para uma pessoa e falar assim, nossa, olha ali, olha, eu já fui daquele jeito. Olha, eu já pensei assim.
Olha, eu já fiz isso também. Olha, da minha boca também saíam palavras assim, para ofender, para magoar, para chatear. Então, corta ali. Eu falei, ó, isso aí só perde, vocês vão perder tempo. Para. Coloca força na vida de vocês. E isso a gente tem que fazer conosco. Porque quando uma distração, você pode olhar para a vida do vizinho. Do vizinho, do irmão literal, do irmão de sangue, do irmão da igreja, né? E geralmente a mulher é que traz, né? Que a mulher, como o Murilo falou, a mulher tem uma sensibilidade, né, para receber coisas. E algumas mulheres recebem até o que não existiu. Sim. Tem coisas que nunca foi direcionado para a pessoa, uma mente fértil. Mas a pessoa ela recebe só para ela e ela acha que é um negócio pessoal com ela, Sim. né? Se o marido não é um marido forte, a família inteira vai ruindo. Porque tem mulher que chega, eu já presenciei cenas assim também, do marido chegar pilhado na igreja por algo que a mulher falou para ele que nem verdade era. Aí não, porque falaram isso, porque estão me fazendo isso, estão tratando assim, né, tal. Eu vivi situações, né, do marido chegar e não, por que estão falando isso da minha esposa? Por que estão fazendo isso com a minha esposa, tal? E quando você vai ver, não tem nada daquilo. Foi a pessoa que recebeu daquela forma. É a maneira que recebe, né? Às vezes a pessoa... Então, mas se o marido... peraí. Mas peraí. Você ouviu isso? Não, foi falado. Faz as não, perguntas, então peraí, ó. Foi falado. Faça as perguntas. Né? Não, mas eu tava... Tá bom, mas ó, não. Quando uma pessoa não falar algo com você, tudo que é bom, você pega. Ainda que você estiver do outro lado da rua, nem você tava no lugar, mas você pega. Quando for algo ruim, você sempre coloca a dúvida, né? Sempre coloca a dúvida. Pode não ter sido para mim. Se não falar diretamente para mim, de duas uma. Ou não era para mim, que é como eu recebo, não era para mim, não falou para mim diretamente. Tinha a chance de falar comigo, podia me chamar, ser um particular, certo? Ou a pessoa era covarde. Se ela era covarde, então aí que eu não recebo mesmo. É o que a bispa fala direto. É verdade? Então corrige. Não é verdade? Então por que se ofende? É simples. A gente complica muito a nossa vida, pessoal. E a gente muitas vezes faz isso por causa do maldito orgulho. E o que a gente aprende com a palavra? Felizes os humildes, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Então, se você age com humildade, né, quebra esse orgulho, quebra a barreira com as pessoas, ou seja, você é o mais sensato, você está ganhando crédito, não é aquele, o que o mundo ensina? A ser orgulhoso, quer dizer que você for quebrar uma barreira, você está fraquejando, você está sendo fraco, você está sendo mole. Não, tem que ter sabedoria. Você está fazendo por quê? Porque eu não quero um reino dividido, eu não quero a minha casa em confusão, eu não quero que o diabo reine aqui na minha casa, eu não quero os meus filhos vendo esse tipo de situação. Ou seja, você não está fazendo por ninguém, você está fazendo porque você quer agradar a Deus. Olha só que maturidade. Aí você vai fazendo isso em todas as áreas. Você é o melhor no seu trabalho, você cuida da sua saúde, você não se envolve com bobagens, com fofoca, com perda de tempo. Olha só como que a vida vai mudando quando a gente vai colocando pequenos ajustes na nossa vida e a gente vai criando credibilidade, criando uma rotina adequada, criando uma vida dinâmica, né? Que é o que a gente falou semana passada. A vida é dinâmica, né? As coisas estão acontecendo. Então, a gente não pode ficar parado. Por exemplo, água parada apodrece, dinheiro parado perde valor. Se a gente fica parado, o nosso corpo vai definhando, né? A gente vai ficando travado, entrevado. Então, a gente precisa fazer o negócio girar. O nosso corpo tem que movimentar. Até dente parado, né? Cai, né? Amolece, cai. O quê? Até o dente parado, amolece e cai. A bispa já falou situações da pessoa que vivia na correria e só tomava vitamina, açúcar, essas coisas. Começou a bater tudo, né? Só vitamina e... Começou a perder o dente, por quê? Você não usa, você não fazia a força lá no dente, no maxilar e tal. Começou a perder dente, cair dente. Ou seja, até o dente, se você não mastigar, você perde. Ou seja, tudo tem que ser usado. Então, você tem um talento, faz esse talento multiplicar. Se é bom para falar com pessoas, ajuda as pessoas, se torna um líder, puxa as pessoas para um nível mais alto, não tenha vergonha. O diabo e os ímpios não têm vergonha de mostrar que são ímpios. Então não tenha vergonha de mostrar que você é fiel à sua esposa, que você não mente no seu trabalho, que você é diferenciado, mostra, constrange aquelas pessoas para que eles saibam que com você não vai rolar aquela proposta, que para você não pode mandar aquele tipo de vídeo, aquele tipo de foto, fazer aquele tipo de proposta, não vai acontecer, porque ele já conhece você. A gente não pode aceitar, como a gente vê muito aqui, é um monte de gente
que não se destaque em nada, pessoal. É o que a gente falou no comecinho dos crentes daqui. Infelizmente, a maioria ainda não tem nada a ver com o cristianismo. É um povo que, infelizmente, tem buscado muito conforto. É uma coisa que eu não sei quem que inventou isso, né? Mas tem aquele negócio de células aqui, que células é a pior coisa do mundo. Pode ser que seja, né? Tá falando de Deus, ok? Mas acostuma a pessoa, e a gente sempre vai pender para aquilo que a carne gosta, né? Então, acostuma a não ir para a igreja, acostuma a aceitar, vou ali na casa do meu amigo numa quinta-feira e tem lá um salgadinho e faz uma oração e estamos todo mundo junto e tomando um refrigerante. Pô, peraí. Uma coisa é você ter um momento, às vezes, com um amigo e tal. Outra coisa é aquilo se tornar a sua porção espiritual, né? Aquilo que ela tem, que ela busca de Deus é aquelas 2 horinhas ali, mas no resto da semana vive de qualquer jeito, distraído, desfocado. E a gente não pode viver assim, pessoal, porque o mundo está mostrando que essa receita não presta. Você vê como é que esse aí é um negócio desvirtuado, né? Porque a célula, o nome que quiserem dar, não foi célula o nome, né? Mas tem um nome. Isso aí começou de uma maneira assim. Isso era um chamariz para as pessoas, elas chegarem perto da igreja, sim, por pessoas que elas já conheciam, por ambientes que elas se sentiam acolhidas, né, que era a casa de um vizinho. Isso começou em lugares onde nem tinha igreja, na verdade, por pessoas. Geralmente começa com um bom propósito. É uma espécie de missão. Mas se tornou a regra, meio que assim. Um padrão, Porque a célula, ela não é uma igreja. Alguém vai falar, não, eu sou de uma igreja de células. Célula não é igreja. Você vai falar por quê? Não tem liturgia de igreja. Não tem sacrifício. Não tem a parte da... Como é que você não pratica, né? Não tem o compartilhamento das coisas. Né? A célula, uma pessoa fica sobrecarregada, que é o dono da casa, a pessoa que prega, a pessoa que organiza, a pessoa que sempre tem ali um comes e bebes, que atrai, né? E é pouco, é uma pílula muito pequena da palavra, e é um tempo também muito longo. Vamos falar, é uma vez por semana, e não é uma vez por semana que você vai ter 2, 3 horas, que você vai ter um estudo, por exemplo, mais profundo, uma palavra profunda, que você vai ter um momento de busca, uma oração, que de tempo em tempo pode ter uma imposição de mãos. Às vezes as 2, 3 horas ali é o conjunto todo, né? E que então, a pessoa... 10, 15 minutos numa coisa... Sim, e outra coisa, que a célula falha, né? O propósito da célula, para você que talvez fale, não, eu acho que é um negócio muito legal, bacana tal. Célula é para a pessoa iniciar um contato com alguém que ela conhece, sabe? Eu vou na casa do meu vizinho, eu vou na casa do meu amigo, eu vou na casa do meu cunhado, na casa da minha mãe lá, com a minha família, e alguém vai me apresentar o evangelho. Me apresentou? Eu quero mais. Ó, é só para te dar o gostinho, né? Do quero mais. O que é a célula? O propósito da célula. Sabe quando você vai no mercado aqui, que tá aquela moça ali com aqueles quadradinhos de queijo? Que aquele lá, ela põe mais molho, ela põe mel aqui, eu põe mel, põe aquele molho lá, né? Maravilhoso. Aí fala, o senhor quer tal, você vai lá e fala assim, meu Deus do céu, mas né? Eu quero esse queijo. Na tua casa nunca vai ficar igual, né? Mas você come um pedacinho, você vai comprar como é que chama o negócio grande do queijo? Esqueci o nome agora. Tem um pedacinho, tem a peça? A peça, isso. Você compra a peça. O que acabou acontecendo com a célula? A pessoa está vivendo só do pedacinho. Isso. Do queijo, você vive só do pedacinho? Quando você come aquela carne lá, você come só um pedacinho? Não, você vai comprar peça. Você come lá um pouquinho lá de cereal, né, que tem também, você vai comprar a caixa. Mas a célula não. Na célula não tem dízimo, oferta. Sim, não tem generosidade, a pessoa não participa. Não ela só recebe. Ela recebe comida de graça, a comida espiritual, sem pagar nada por isso. Pagar nada que eu falo, o trabalho, a ida, a organização horário, um negócio completo, inteiro. E isso é o shorts do YouTube. Você que assiste um vídeo no YouTube, por exemplo, tem shorts da Bispa também.
Ah, tem shorts do Murilo também. Tem. Mas dá pra você viver disso? Mas tem um de 30, tem um de Não, 2 não, mas dá pra horas, viver né? disso? Dá pra viver disso Não, ou não? porque não tem Não, profundidade. não dá. Aquilo ali é só pra chamar Não tem atenção, pra você saber quem é profundidade. essa pessoa. É. Quem é essa pessoa? Porque uma vez alguém falou assim pra mim, ah, mas tem shorts da igreja também. Mas por que que tem? Pra que você vá lá e queira saber mais. Tem uma frase de efeito ali, não é uma pregação. Sim. Aquilo é uma frase de efeito, é um ponto separado de outro ponto, tal, pra você, peraí, quem que é essa pessoa? O que que ela tá falando? O que mais que ela tem pra falar de melhor? E tanto tem essa questão aí de buscar o conforto antes, porque por isso que a gente não pode aceitar isso, pessoal. A gente não pode aceitar a acomodação, essa zona de conforto, porque é o que ele falou. Começa com um bom propósito. Ok, bacana. Atraiu uma pessoa, né, apresentou Jesus ali, um convívio, a palavra, tal, uma conversa. Às vezes aquela célula tem ali um pastor que já pode dar uma orientação, às vezes está com um problema no casamento, maravilhoso. Mas aí você precisa direcionar para a comida forte, senão você vai viver de papinha, de leite, né? É até o que eu falei com uma pessoa esses dias, que ela até comentou que um conhecido dela vai numa igreja porque acha mais legal. Aí eu falei, mas eu não quero que aqui seja legal. Não estava falando daqui. Eu não quero que seja legal. A gente quer dar o melhor conforto, quer deixar confortável, ter a melhor escolinha, o melhor banheiro, a melhor nave, o telão, a iluminação, o ar-condicionado, maravilhoso. Mas eu não tenho interesse nenhum que a pessoa venha e me marque no Instagram. Eu não quero isso. Eu quero que ela venha E não é por isso que ela tem que ficar também. E Jesus se torne famoso na vida dela. E Jesus se torne a mudança da vida dela. Que a palavra entre e cause transformação na vida dela. Mas tem, no caso dessa pessoa aí que disse desse conhecido, ela vai em alguns lugares que é considerado legal para mostrar, fazer coisa de isso, para fazer, né, foto no Instagram. E no retorno para casa volta brigando com a esposa. Então eu não quero que seja legal, eu quero que a palavra entre e mude a vida dela. Então, se ela nunca marcar no Instagram, não quero saber. Mas você tá ajudando, tá melhorando a vida dela, tá mudando? É isso que importa. Não tem que buscar o legal, porque o legal é o quê? Vamos buscar a zona de conforto, vamos buscar em casa, vamos assistir pela transmissão, vamos ficar aqui só nesse lugar, na cela, uma vez na semana, né, comendo Doritos aqui e cantando umas 2, 3 músicas, beleza? Não. É muito mais do que isso. E outra coisa, ó, eu já fiz célula, tá? Aqui no caso a igreja chamava núcleo. Pode observar uma coisa. Você já reparou, você acha que você nunca foi, né? Já foi alguma na vida? O quê? Célula? Acho que não. Observa uma coisa, você que vai em célula, e fala pra mim se eu tô errado. Você passa mais tempo ouvindo a palavra ou mais tempo conversando com as pessoas? Hã? Pois é. Você não pode passar mais tempo. É. Porque, então, peraí, se eu fui lá para ouvir a palavra, mas eu fiquei mais tempo depois comendo, sabe? Comendo salgadinho, não é o problema comer, comendo, tomando suco, sei lá, tomando café, o chá, o que quer que seja. Mas eu passo mais tempo depois conversando qualquer assunto e não foi da palavra. As pessoas não conversam, nossa, aí viu tá. o que foi falado de Jesus? Aí que tá. Nossa, rapaz, tocou meu coração. Não, então, você viu lá? Então, você viu, rapaz, o que tá fazendo ali com a migração? É isso. Rapaz, você viu o time lá? Nossa, em quem vai ser campeão lá? Falando. Então, ó, às vezes a pessoa nem não é foi, o assunto que importa. ela passou um tempo ali pelo social que ela vai ter com aquelas pessoas que foram naquela casa, vizinhança, tal. O crente tem social. O crente, se ele quiser, os homens, por exemplo, vão marcar um futebol, você não vai ficar falando de Jesus dentro do campo. Não, se for para eu jogar futebol... Só se for aquele chute lá que vai para fora e fala misericórdia. Mas você não vai falar de Jesus dentro do campo. Você não vai chegar no goleiro e falar assim, ó, Deus ajuda ele a pegar o pênalti que eu vou bater. Às vezes o Jesus é aquele atacante boliviano. Também, tem isso aí também, O Jesus. Não, você vai jogar bola, tem o social, vai brincar, vai Jesus, divertir, toca a bola, Jesus. Vai comer uma carne, vai fazer um churrasco, você vai lá pro social agora. Quando eu vou adorar Deus, eu vou adorar Deus mesmo. Eu não vou porque o lugar lá é legal, eu não vou porque... É o que ele falou da igreja. Você não pode ir na igreja porque a igreja é mais confortável. Você tem porque a palavra, ela faz as duas coisas. Ela te confronta e ela te dá esperança. A esperança da eternidade e a esperança de uma vida abundante aqui, que é o propósito de Jesus na terra. Vida eterna, único acesso e vida abundante. Eu vim
para que vocês tenham vida com a mudança. Agora, se a igreja não for a mais confortável, se ela não for a mais bonita, se ela não for a mais tecnológica, se ela não tiver o melhor louvor, se ela não tiver os melhores instrumentistas, porque você vê que às vezes é um processo, né? Às vezes, quando Deus te dá o cantor, não te dá os instrumentistas. Falta outra parte. Às vezes ele te dá os instrumentistas, aí falta o cantor. Às vezes, né, não te dá nenhum, e aí você tem a necessidade. É assim. Mas eu já tem vivi lá todas a essas palavra situações. do irmão Marinho, né? Tem Que a o Cabeça palavra, falou, né? o crente ele vai na igreja porque ele não vai porque o pastor é considerado bom ou o melhor não, né? pregador É do a mundo. palavra, exatamente. Quando você tem fome da palavra, você está buscando Deus, você não está olhando para a pessoa, né? Deus usa quem Ele quer. E claro, igreja, você tem a oportunidade de você já praticar, você compartilha a graça. Porque na igreja não é só pastor que ajuda as pessoas. Ó, teve uma cena aqui, até falava com uma pessoa esse dia sobre essa cena. Veio uma mulher na igreja, uma mulher assim, primeira vez que ela veio na igreja. Ela sentou do lado de uma senhorinha, que eu nem sei quantos anos ela tem. Você sabe o que eu tô falando. A senhora mesmo, Sim. mais senhora. Aquela senhora é membro. Ela não é obreira, eu acho que ela nunca foi obreira, eu acho, nas histórias que ela já contou. Já acho que já foi. Ela ficava na porta. Então, recebendo não, as pessoas. era uma voluntária, né? É Não isso, obreira. isso, Obreira isso. pra gente é atuante, né? Isso, Aquela isso. que atua, ora, intercede, apoiava, põe a mão, né? isso. Ela apoiava. Então, vamos colocar que ela nunca foi obreira. Pois essa mulher, ela sentou ali, isso é igreja, e a senhorinha, ela percebeu ali uma carência, uma carência de mãe naquele momento, uma carência, né, de uma mãe, de uma avó, de uma experiência, né, e uma abertura daquela moça, daquela mulher, moça, né, tô falando, mulher, né, acho que é da nossa, assim, até da nossa altura, talvez até uma da nossa moça idade. alta, né? E aí, aquela senhora não chamou uma obreira, ela não chamou uma pastora tal, ela pegou a moça e aqui com a moça, Chamou, literalmente abraçou, ajudou, orientou, aconselhou e falou, você vai Acolheu, fazer né? isso, tal. Acolheu. Ela doou. Como às vezes a gente doa uma coisa, doa o tempo, doa amor, compartilha a graça que recebeu de Deus. Você ajuda numa coisa, você traz o lenço, papel higiênico, o pão da escolinha, o pão da ceia, o suco. Um dia você vem ajudar, né, limpar o carpete da igreja, arrumar a cadeira. Tem aqueles dias que você vem também, né, para interceder. Você vem na madrugada, você acorda cedo para aquele propósito. E isso não é por acaso que a Bíblia tá. A Bíblia fala de igreja. E quanto mais as pessoas fugirem ou quanto mais elas fogem de igreja, elas estão fugindo do propósito que Deus deixou nesta terra. Ele não deixou outro. Então, assim, é legal o propósito da célula. Desde que a célula cumpra o seu propósito. Não seja o fim, mas Chamariz, é o meio, né? é apenas o início. É o meio, né? é um meio para chegar em outro Chegou, lugar. eu quero mais agora. Mas alguns fazem como fim. Eu não quero o quadradinho do queijo, eu quero a peça. Né? E já que eu posso ter a peça, eu vou atrás dela. Meus queridos, nós estamos aqui encerrando mais uma Hora dos Valentes. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Se você perdeu alguma parte aqui do nosso programa, que graças à misericórdia do Senhor, toda semana a gente tem conseguido aí desenvolver assuntos muito importantes para a nossa vida, né? Para o nosso posicionamento. Se você perdeu alguma coisa, esse programa será postado no meu canal, Murilo Rossafa, nesse mesmo horário, onde nós estamos aqui participando, e que você, além de ouvir, né, e receber, que você, obviamente, aplique, né, a sua vida, vá fechando aí as goteiras, vá se posicionando já hoje, né, sem mimizice, sem emocionalismo, né, mas com fé, né, fé prática. A vida com Deus, o culto de domingo, assista o culto de domingo, volta lá e assiste, né, é uma vida de atitudes, né, é uma vida de uma fé do dia a dia, né? Assista esse culto, o culto da bispa lá, você vai ver, ó, é um culto onde é pregado, não disse não falou de nenhum milagre, nenhuma ressuscitação, nada disso, não falou do da sobrenatural, fé do dia a dia, falou do ordinário, né? Do dia a dia das pessoas, do dia a dia de um relacionamento, do dia a dia dos filhos, como se ensina os filhos, é a fé do dia a dia, porque é o que está faltando, é isso. As pessoas vão em todos os lugares buscando uma profecia, um negócio que vai acontecer, vai mudar, mas ela não precisa mudar nada.
aí é onde a pessoa se frustra e não chega a lugar nenhum, porque o que muda a nossa vida é essa fé do ordinário, como aquele culto lá que a bispa fez, que falou de Abraão, lembra, Anderson? Eu não lembro agora o nome do culto, me fugiu agora o nome, mas aquele que falava do dia a dia do Abraão, né? A fidelidade no dia a dia. Fidelidade no dia a dia, esse culto. Então, é a fidelidade no dia a dia, onde você vai mostrando dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, no trânsito, quem é você de verdade, em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe muito a sua vida e nos vemos aí no trabalho de quarta-feira, culto para os homens. Sábado temos o trabalho dos 300 valentes em todas as nossas igrejas, então esteja conosco participando. Mulheres, estimulem os maridos a participar, vai ser uma grande bênção para todos nós, em nome de Jesus. Né, Anderson? É isso aí, uma boa noite a todos. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.